E que essa paz ela possa reinar sempre nas nossas vidas, amém? Sou muito grato por Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Todo ser vivo, de fato, tem que ser grato a Deus, amém? Aliás, todo aquele que tem sua consciência, reconheça o seu fôlego de vida, ele tem que ser grato a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente. Quero louvar a Deus também pelos nossos irmãos, nossos amigos internautas. Deus abençoe. Deus tem feito grandes coisas através dos nossos canais sociais. Deus tem curado, tem salvado, tem libertado para a glória de Deus, né? Quero agradecer a Deus. E segundo, quero agradecer também a você que tem interagido, compartilhado os nossos cultos, nossas mensagens, as nossas ministrações, nossas lives. Está sendo realmente um canal abençoado por Deus. Queridos, sem demais delongas, hoje é o culto do ensino da palavra. Hoje é o culto do ensino da palavra. Queridos, fazer uma pergunta à igreja do Senhor, a você também que estará nos ouvindo. Você de fato entende a Bíblia Sagrada? Você entende a Bíblia Sagrada? Ou você tem dificuldades de entender a Bíblia Sagrada? Vamos repetir, irmãos? Você de fato entende a Bíblia Sagrada? Ou você tem dificuldade para entender a Bíblia Sagrada? Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, o seu manual de prática, o seu manual de fé, abra ela na carta de Paulo à igreja de Coríntios. Vamos estar 1 Coríntios, capítulo 2. Os versículos-chave é o versículo 9 em diante. Mas nós vamos estar tomando leitura a partir do versículo 1 do capítulo 2 da carta de Paulo a 1 Coríntios. Porque, irmãos, nós temos que entender o texto lendo sobre texto. Texto e contexto sobre texto tem que ser lido para podermos ter um bom entendimento daquilo. Hoje é culto da palavra de Deus. Querido, eu quero falar sobre o caráter da pregação de Paulo ao Coríntios. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, você na sua casa. Amém? Queridos, essa Bíblia tem que ser praticada, tem que ser lida e praticada com fé, perseverança. Deus disse a Josué, capítulo 1, que ele tivesse... Josué, tenha prazer nesta palavra, medita nela de dia e de noite. Você está diante de um livro ao qual você tem que ter prazer em meditá-la. Você tem que ter prazer por essa palavra de Deus. Se de fato você quer ser um bom entendedor da palavra de Deus, se de fato você quer ser um bom intelectuador da palavra de Deus, você tem que meditar, né? Você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, amém? Tem que ter prazer nesta palavra de Deus. Prazer nesta palavra. Diga assim, prazer nesta palavra de Deus. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Nossos versículos-chave são 6 em diante, mas vamos estar tomando leitura a partir do versículo 1, né? Que diz assim: E eu, irmãos, quando fui te convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este o crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra é a minha pregação, não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração de espírito e também de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Diga assim, mas no poder de Deus. Todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Agora, a partir do versículo 9 em diante, é os versículos-chave para a meditação desta noite, tá bem? Versículo 9. Mas como está escrito na palavra de Deus, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer os que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo que ele e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos repetir esse último versículo 16, que está escrito assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Queridos, um minuto, vamos orar. Deus, te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, meu Pai, esta palavra. Pedimos, Senhor Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia, cerca este lugar, Senhor Deus, meu Pai, tomando na Sua mão. Senhor Deus, meu Pai, traz para nós um direcionamento, traz para nós, meu Deus, meu Pai querido, todo equilíbrio, todo discernimento, para que nós podemos entender a simplificação da Sua palavra. Deus, alcança este lugar aos nossos corações, falando não aquilo que exatamente nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor queira falar aos nossos corações. E em tudo e em todo o nome do Senhor, Ele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos fazer aquela pergunta de novo. Você de fato entende a Bíblia Sagrada? Você aí que está me ouvindo ou me assistindo em meio aos nossos canais, você de fato entende a Bíblia Sagrada? Ou você tem dificuldades de entender a Bíblia Sagrada? Muita gente confessou que a razão de não ler a Bíblia é porque não entende a sua mensagem. Você sabia disso, irmão? Que há muitos que não lê a Bíblia porque não entende a mensagem da Bíblia. Uma professora formada na França, uma mulher muito culta, ela dominava quase toda a lógica, ela dominava bem, uma mulher muito entendida em várias áreas. Bem, ela era uma mulher, era fera naquilo que ela se formou. Era uma mulher muito intelectual, mulher muito sábia.
também estudou nas melhores faculdades da França. Um dia, em um depoimento, ela falou: eu não entendo a Bíblia. Eu a leio, mas eu não compreendo a Bíblia. Queridos, porque pessoas às vezes simples, às vezes indoutas, sem títulos acadêmicos, sem graus nenhum, e na simplicidade de ler a palavra de Deus, compreende, e a sua mensagem toca profundamente. Por que será, irmãos? Paulo nos ensina nessa passagem a razão de Paulo estava sendo, o porquê Paulo estava ministrando ali para a igreja de Coríntios. Paulo está ensinando nessa passagem. Paulo estava sendo acusado a ser intelectual. Paulo estava sendo acusado por aquelas pessoas de Coríntio por ele ser anti-intelectual. Coríntios era uma cidade que pertencia à Grécia. Paulo foi muito ferido em Coríntio por críticas. Paulo era confrontado por muitas críticas, porque ele não ensinava ou não usava de pensamentos filosóficos de sabedoria. Coríntios era um lugar a qual as pessoas eram muito cultas. As pessoas queriam viver as suas próprias sabedorias terrenas. E Paulo era questionado por que ele não estava ensinando, ou por que ele não estava usando de pensamentos filosóficos de sabedorias deste mundo, dos poderosos deste mundo, para veicular a mensagem. Coríntios estava colocando Paulo sobre a parede, dizendo: por que você não está dançando a mesma música que nós dançamos? E Paulo está mostrando nessa carta que ele nunca abriu mão de sua sabedoria, mas ele está referindo à sabedoria de Deus. Paulo dizia que o Cristo é de fato a sabedoria divina. A pregação de Paulo por onde andava não era uma pregação ali conduzida com palavras persuasivas humanas. Eram palavras ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo dizia que Cristo é de fato a sabedoria divina. E essa sabedoria divina, que é a encarnação de Jesus, Filho de Deus, o Salvador do mundo. E essa sabedoria de Deus que não permitiu conhecê-lo, mas aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da palavra da pregação. Paulo estava trazendo ao coração de Coríntios aquilo que eles não queriam, porque de via de regra eles queriam pregar o evangelho da maneira deles e como eles queriam. O evangelho filosófico, o evangelho teológico, o evangelho que de certa forma ele massageia o ego da pessoa. Paulo dizia porque o evangelho para eles era considerado um absurdo. A mensagem de um Salvador que precisou morrer para ser salvo, para os coríntios, era absurdo. E essa mensagem contrariava a lógica do homem. Eles tinham na sua mente que a mensagem que Paulo pregava era contrária ali ao que eles estavam vendo. A maneira como eles predestinavam o evangelho, como eles viam com os olhos, ouviam com os ouvidos. E o que me chama a atenção é que Paulo chega para eles, mas Paulo chega cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que ele chega na sua sublimidade,
de palavras de sabedoria de Deus. É interessante que Paulo dizia: porque nada me propus saber dentre vós, senão de Cristo. A mensagem que Paulo passava para Coríntios era essa. Paulo chegava nas rodas das pessoas ali e não procurava ali outro tipo de conversa. Paulo chegava para falar de Cristo. Cristo morreu por vocês. Cristo foi crucificado na cruz. Paulo chegava, e a mensagem de Paulo não era a mesma mensagem que você vê no mundo. Porque até mesmo o mundo não entende essa mensagem de Paulo. Paulo ministrava o Evangelho não com palavras persuasivas humanas, mas com palavras espirituais. E onde ele chegava, o assunto, as palavras que saíam na boca de Paulo era de Cristo. Tudo era Cristo. Somente Cristo na vida dele. Porque sabe o que me chama a atenção, irmão? Porque quando o indivíduo tem um encontro com Cristo, ele só vai viver para Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós deparamos ali com aquele primeiro amor, nós vamos viver esse amor. Nós vamos se arrepender dos nossos pecados. E Paulo é a figura dentro desse texto. O apóstolo Paulo, ele narra para nós que por onde ele andava e tudo que ele falava, as palavras dele não eram palavras que o mundo fala, mas eram palavras que vinham de Deus, de sabedoria de Deus, sabedoria do reino de Deus. Paulo narra que mesmo ele sendo nas suas fraquezas, mesmo ele nas suas fraquezas, ele mantinha o tremor. Ele mantinha o temor e em grande tremor, para perseverar na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. É necessário, irmão, nós temos temor por essa palavra, para permanecermos nessa palavra. Ninguém vai ficar nessa palavra se não tiver temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria do homem. Quem teme a Deus é sábio. E Paulo pregava sobre Cristo. Paulo chegava nas rodas, Paulo chegava nos vilarejos, Paulo chegava perante a igreja de Coríntios e falava de Cristo, porque a intenção de Paulo falar de Cristo é para que a fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Porque quando a mensagem da cruz não é pregada, você pode ter certeza que outra mensagem é pregada no lugar. Quando a mensagem da cruz não é pregada, as pessoas vão dar ouvido a outras pregações. E lá em Coríntios era desse jeito. Mas Paulo não media esforços para pregar o Evangelho de Cristo. Ele falava: olha, eu tenho que pregar sobre Cristo para vocês, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria dos homens. Paulo estava dentro da igreja de Coríntios, pregando para os coríntios: olha, é Cristo que salva, é Cristo o caminho, é Cristo que liberta, é Cristo que cura. Paulo pregava para os coríntios: olha, a pregação de vocês tem que... a pregação que vocês têm que ouvir é essa, o Evangelho de Cristo, aonde Cristo é o autor e o consumador da fé de vocês. Porque se Cristo for o autor e o consumador da fé de vocês, a fé de vocês não vai se apoiar na sabedoria dos homens. Na sabedoria dos homens. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo estava deixando claro para os coríntios. E nós estamos falando de uma pregação do Evangelho no meio de uma pregação filosófica, no meio de uma pregação teóloga, a qual muitos estavam ali vivendo as teologias da vida. E não é diferente para os dias de hoje. É o que você vê, pessoas de boas comunicações, de pessoas intelectuais, até pessoas prudentes ali, cultas, pregando
pregando a palavra de Deus, mas de uma maneira distorcida, ou até mesmo de uma maneira herege. As famosas teologias da prosperidade, era isso que Coríntios estava vivendo. Coríntios estava vivendo as teologias da prosperidade, a qual você é convidado a dar o seu tudo no altar do Senhor, a qual você é convidado a passar sobre um tapete de sal de um lado para o outro, achando que por si próprio aquele ato ali vai te conduzir ali à prosperidade. Coríntios, os pessoal de Coríntio ali, o povo de Coríntio, estavam tendo as suas mentes manipuladas por esses falsos hereges, que pregavam um evangelho que não condiz com as escrituras sagradas. E Paulo estava lá, Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho. Olha, é Cristo que salva, olha, é Cristo que liberta, é Cristo que cura, somente Cristo pode fazer algo na vida de vocês. E assim é, no meio das filosofias mundanas, no meio das teologias mundanas, no meio desse evangélico teológico, a teologia da prosperidade, a teologia da filosofia, Paulo estava lá. Paulo estava lá, mas Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho. Paulo estava pregando o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que leva para a glória de Deus. Ele dizia: as minhas palavras, a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele falava: olha, as minhas palavras não é as palavras que esse mundo está findando, não é as palavras daqui, é as palavras que vêm do reino de Deus, é as palavras que vêm da boca de Deus. Ele falava para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia nós falamos na sabedoria entre os perfeitos, não porém com a sabedoria deste mundo. Paulo estava alertando os coríntios para que eles fossem ministros do evangelho de Cristo, para que eles fossem ministros do evangelho no meio de uma teologia mundana, no meio de uma filosofia mundana. O evangelho de Cristo fosse ministrado com poder e grandeza pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, que é oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa é a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que quando Paulo ele reconheceu ali a verdadeira sabedoria, nós estamos falando de Paulo. Paulo era homem sábio, Paulo era homem culto, Paulo era homem entendido, Paulo era um grande teólogo dos dias daquela época. Mas quando ele descobriu que a sabedoria da palavra de Deus, aquela que vem do alto, aquela que vem da boca de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele desconsiderou toda a sua sabedoria terrena, porque maior é aquela que era poder de Deus. É isso que ele está falando. E há muitos que têm se apegado a esse falso evangelho teológico, a esse falso evangelho da prosperidade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a fé que te leva a ser próspero é uma fé humilde. A fé que te leva a ser próspero é uma fé simples. A fé que te leva a você ser próspero não é uma fé formada por ideias do homem. É uma fé que constitui, que vem do alto, que vem de Deus. Jesus disse: olha, se você tiver fé e não duvidar, se a sua fé foi no Senhor, se a sua fé for pequena, igual a um grão de mostarda, você pode dar ordem aos montes e eles vão ser lançados. A Bíblia fala sobre uma fé humilde, uma fé simples.
E Paulo estava pregando para Coríntios que o verdadeiro evangelho é este. O verdadeiro evangélico tem que ser cristocênico, não anticristo. O verdadeiro evangelho, a verdadeira ministração do evangelho tem que ser cristocêntrico, porque Cristo tem que estar no centro das palavras pregadas. E Paulo deixava bem claro que as suas palavras de sabedoria de Deus eram oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, a qual nenhum príncipe deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaram o Senhor da glória. E não é assim diferente para os dias de hoje. Há muitos que não conheceu ainda esse evangelho, porque se conhecesse esse evangelho, já tinha aceitado o Senhor como o único salvador da sua vida. Paulo está mostrando nessa carta que ele nunca abriu mão de sua sabedoria, mas ele está se referindo à sabedoria de Deus. Lá para aquele povo de Corinto, o evangelho para eles era considerado um absurdo. A mensagem de Cristo, o Salvador, que precisou morrer na cruz do Calvário para salvar, era um absurdo. Eles preferiam ter as suas mentes focadas nas suas ideologias, nas suas crendices, do que focada nas mensagens que Paulo pregava. E não é assim diferente para os dias de hoje, a qual muitos deixam de ouvir uma palavra cristocêntrica para poder ouvir uma palavra que é pregada por ideologias que o mundo tem criado. E essa mensagem que Paulo pregava contrariava toda a lógica do homem. Paulo estava dizendo que essa sabedoria de Deus, que as coisas de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, Deus preparou para aqueles que o amam. É por isso que ele diz no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse evangelho foi preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se arrependeram do seu pecado, para aqueles que são convictos que Cristo é o ressurreto, que Ele morreu na cruz do Calvário. Paulo fala que esse evangelho foi revelado a nós pelo Espírito Santo, porque o Espírito ele penetra em todas as coisas, nas profundezas, as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Paulo está deixando bem claro, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Paulo deixa bem claro: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Não compreende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para o homem natural as coisas do Espírito parecem loucura, mas é dentro da loucura que Deus mostra: eis que eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque você acha que aquela professora formada na França, ela não conseguia ler e entender a Bíblia Sagrada? Paulo responde isso aqui no versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e ele ninguém é discernido. Para quem conheceu a mente do Senhor, para quem instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas discernem espiritualmente.
Somente o Espírito Santo de Deus pode trazer para nós uma exegese com fundamento. É isso que o Senhor está falando. Quem vai traduzir é a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo dizia: em sabedoria de Deus, as coisas de Deus são insondáveis, riquezas de Cristo. Deus preparou para aqueles que amam como conhecer a sabedoria de Deus. Paulo menciona 2 caminhos para nós fechar com chave de ouro. Preste atenção. Paulo está deixando bem claro aqui para nós como conhecer a verdadeira sabedoria de Deus. Como você vai conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Paulo está deixando 2 sentidos para nós. Primeiro sentido, intelectual. Nós temos que ser intelectuais para discernir as coisas que está escrito neste livro. Nós temos que ser intelectuais para ler essa palavra e essa palavra ela ser interpretada nas nossas vidas. Nós temos que ser intelectuais, e por isso ele escreve em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo vai dar a resposta da importância de nós sermos intelectuais. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Olha o que vai dizer o Senhor. Ele diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto com entendimento. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro sentido de eu poder entender essa palavra é a minha intelectualidade. Nós temos que ser intelectuais. A igreja do Senhor tem que ser intelectuais. Intelectual. O segundo sentido que Paulo está deixando aqui para nós é o racional. Olha o que ele falou: e não vos conformeis com este mundo. Coríntios queriam se conformar com as coisas do mundo, e Paulo está dizendo: olha, vocês não podem se conformar com as coisas do mundo, vocês têm que se conformar com as coisas que vêm de Deus. O evangelho verdadeiro vem de Deus, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo sentido é o racional. Vai depender da experiência sensível com Cristo. Por isso que ele fala bem assim, ele fala sobre o culto racional. Nós estávamos em Corinto, mas Paulo está respondendo para nós na sua carta à igreja de Roma, capítulo 12. Os 2 caminhos para nós entendermos esse evangelho é ter os nossos sentidos intelectuais. Romanos capítulo 12 está falando sobre o sentido intelectual e o sentido racional. É o que vai nos fazer. Ele fala: e por todavia nós temos a nossa mente é de Cristo. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Fique sobre os seus pés, vamos agradecer a Deus. Quantos podem agradecer ao Senhor? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, esta mensagem nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, esta palavra.
Alcança, Seu Deus, meu Pai, com os nossos corações, Seu Deus, meu Pai, alcançando os corações neste momento. Que essa palavra, esse Evangelho de Cristo, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, venha fazer um efeito, Seu Deus, na vida desta pessoa. Essa pessoa que está distante, Seu Deus, meu Pai, dos caminhos do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa.